Bom, gente, 8 horas. Vamos dar início aqui ao nosso summit de hoje, né? Falando um pouquinho mais sobre a área da saúde. Mas antes de tudo, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ariadne, eu sou especialista, né, em operações de produtos e vendas aqui na Rai Bonjour. E hoje estamos aqui, né, com as nossas convidadas, com a Natália, com a Luana, que está chegando daqui a pouquinho, para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre uma das áreas mais estratégicas para quem quer construir carreira, né, dentro do Canadá e tem a intenção de permanecer atuando, né, dentro da área da saúde no Canadá. Mais especificamente, hoje a gente vai entrar um pouquinho em detalhes sobre a área de enfermagem, que são as áreas que a Luana e a Natália atuam. E assim, não só por uma perspectiva técnica, né, mas falar sobre todo esse processo de decisão, né, de sair do Brasil de uma carreira consolidada, chegar num país diferente, enfrentar, né, todo esse processo de revalidação do diploma, de aplicação para vagas, enfim, então tudo isso, né, junto com a Luana e com a Natália aqui com a gente, e também, né, vias de estudo, né, todo o processo para quem quer entrar dentro do processo da área da saúde. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria só dar um overview assim para vocês, né, sobre o porquê a área da saúde hoje é também, né, uma das áreas de maior demanda profissional. Então, o Canadá ele tem essa escassez, né, estrutural de profissionais da área da saúde. Então, ontem a gente falou um pouquinho dessa área da educação e na saúde não é diferente. Então, o envelhecimento, né, da população acelerado ele faz com que muitos desses profissionais se aposentem e assim abrindo, né, vagas para serem supridas por pessoas profissionais da área. E hoje, né, muitos imigrantes e estudantes internacionais fazem parte, né, dos profissionais que vão suprir justamente essa demanda, que é alta em hospitais, em clínicas, em centros, né, de long-term care, que a gente fala, né, de cuidados a longo prazo, e uma área fortíssima com processos de imigração também. Então, justamente por ser uma área de demanda profissional, o Canadá, ele propõe reter esses profissionais para continuar atuando dentro da área. Então, hoje é super estratégico para quem é da área da saúde, né, seja de enfermeiros ou, né, e diversas outras profissões que a gente vai falar daqui um pouquinho, é, vê o Canadá como uma alternativa, tá? E aqui a gente traz alguns dados, né, só para vocês entenderem o quão crescente é esse déficit no país inteiro, né? Então, normalmente a gente traz dados ali de regiões específicas onde essa demanda é maior, mas como vocês podem ver aqui, são mais de 60 mil vagas, por exemplo, só para a área de enfermagem no país todo. Então, tudo isso, né, demonstra de fato o quanto o Canadá precisa de profissionais qualificados para atender esse mercado de trabalho. E como a gente falou, essa questão da aposentadoria dos profissionais, o crescimento da população, o sistema de saúde robusto, tudo isso contribui, né, para que essa demanda só cresça. E aí, o que eu queria mostrar aqui para vocês são só alguns exemplos, né, de profissões aliadas na área da saúde. Então, nursing, né, enfermagem, como a gente vem falando, técnicos de laboratório, né, médico, o personal support worker, que são, né, para cuidados com, enfim, idosos, por exemplo, terapia respiratória, Diagnostic Imaging Technologies, então, para fazer, por exemplo, raio-x, né, exames de imagem. Então, todo tipo de profissional hoje, em diversos tipos de área, estão em demanda dentro do país. Depois a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, sobre média salarial também, enfim, várias coisas. Mas só queria passar um pouco dessa visão sobre a área da saúde para vocês. E agora vou apresentar para vocês a Natália, que já está aqui com a gente. Então, Natália, obrigada por ter tirado essa horinha aí do seu dia para a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória. Então, enfim, eu tenho aqui uma colinha com algumas perguntinhas que eu vou te fazendo, tá, ao longo do nosso bate-papo. Mas, primeiro de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua história, como é que foi essa decisão de ir para o Canadá, um pouquinho da sua experiência aqui no Brasil. Enfim, conta para a gente como que foi aí esse início, essa tomada de decisão, né, dessa mudança de vida para o Canadá.
Eu agradeço o convite. Antes de mais nada, obrigada. É um prazer estar Imagina, aqui falando obrigada um a pouquinho com você. vocês. Então, eu me formei em 2018 em enfermagem no Brasil, pela Universidade Federal de Alagoas. Trabalhei diretamente em UTI toda a minha vida profissional. Então, foram uns 4 anos e meio, quase 5 anos de unidade de terapia intensiva. Durante a pandemia também. A decisão veio antes da pandemia, a gente até já estava com tudo um pouquinho planejado quando a pandemia aconteceu. A gente teve que adiar um pouquinho os Uhum. nossos Como projetos, tudo, né, naquela época. exatamente. Mas a decisão aconteceu muito por conta assim, o meu marido já queria vir. Quando eu conheci o Isaac, que é o meu esposo, ele já tinha essa questão de querer morar fora, já tinha muitos parentes também que moravam fora, então ele sempre quis vir. Isso não era uma ideia que passava na minha cabeça, confesso, assim, para mim o Brasil estava Algo ok. muito distante, assim, talvez. Exatamente, era algo muito distante, não era dentro da minha realidade, a gente acha sempre que é impossível, mas quando a gente começa a ver os caminhos, aí vai meio que planejando, a gente começa a ver que não é tão impossível assim. E aí eu comecei, principalmente na época da pandemia, acho que a gente se sente, eu como enfermeira no Brasil me sentia muito desvalorizada, Uhum. financeiramente falando, eram a carga horária de trabalho muito pesada. Então, assim, eu trabalhava em dois hospitais na época do Covid, 40 horas em um, 24 horas em outro, então eram 64 horas, de trabalho Semana de semanal. trabalho. Nossa, bem pesado. Exatamente. Uhum. Era muito pesado e financeiramente falando não valia a pena para mim. Uhum. Então, quando ele viu que eu estava nesse desgaste emocional, o desgaste físico, psicológico, ele deu a sugestão O de. famoso burnout que a gente chama, né? Exatamente, quase. Eu não tive, mas tive várias colegas que tiveram. Então, ele fez a proposta. Eu falei bem assim: ó, se a gente planejar direitinho, eu vou, porque eu também não ia largar a minha carreira, como você falou, porque era uma carreira consolidada. Eu estava sendo Sim. promovida quando eu fui embora do Brasil. Eu segurei até o último momento ali para pedir demissão, para poder estar tudo ok. Então, eu estava sendo promovida, eu estava alcançando coisas que antigamente eu queria, que eu via que era para mim, que era o meu projeto. E já tinha uma certa Mas, estabilidade, de certa forma, né? exatamente, a gente já era estável ali, 5 anos trabalhando em empresa, recebendo proposta para outras. E aí eu falei, a gente pode ir, né? Eu olhei todo esse cenário do Canadá, que realmente é verdadeiro, a necessidade de profissionais aqui, a valorização profissional, a diminuição dessa carga horária absurda que a gente tem no Brasil, que a gente acha que é normal, e quando chega aqui eles se assustam com no meio das entrevistas, quando a gente fala, eles até falam, eu acho que você colocou errado. Eu digo, não. No Brasil é assim que a gente faz. E eles, meu Deus, como vocês aguentam? E aí, aqui, quando eu vi tudo isso, eu me interessei e foi aí que a gente começou realmente a se organizar para poder vir. Começou assim, pelo desgaste, infelizmente, da profissão que eu escolhi, do que eu gosto de ser enfermeira. Mas isso já estava me desgastando, eu já estava pensando em outras, possibilidades de carreira, por exemplo. Já estava pensando até em talvez sair da área, fazer alguma outra coisa por conta do desgaste. Exatamente. E quando vocês chegaram no Canadá, como que foi assim? Você chegou e já tentou pensar quais eram as vias para você exercer sua profissão, ou você foi vendo outros caminhos a princípio? Como que foi essa chegada assim de vocês? Então, do Brasil, eu vim com visto de trabalho, meu esposo veio para estudar, então ele veio com visto de Uhum, estudante. No Brasil, a gente já sabia que eu não ia chegar aqui e ia direto para minha área profissional, que eu ia ter que esperar um tempinho, até porque financeiramente falando podia custar muito caro, o que não uhum, aconteceu, mas podia ter acontecido. uhum. E aí eu procurei todo o meu caminho profissional, o que que eu teria que fazer, os documentos que eu teria que aplicar, tudo, deixei tudo preparado, tudo traduzido. E aí estudei o francês, vim para cá com visto de trabalho aberto, comecei a estudar francês aqui também, mas aí eu queria explorar um pouquinho mais a língua. Eu falei, nossa, eu não sei se eu estou preparada para voltar a trabalhar Para enfermagem, até diretamente na porque área. você ia usar, né, termos talvez você que não estava habituada, né, já completamente diferentes, e numa língua diferente ainda, né? Exatamente. Então eu queria estar mais exposta, assim, mas não num ambiente controlado, que é um ambiente de sala de aula, né? Eu queria realmente Uhum. estar
mais aberta, assim, para o que acontecesse e eu ter que me virar com a língua. Então foi um momento que eu decidi, acho que 6 meses de Canadá, que eu já estava estudando francês, eu decidi realmente optar por outra área. Existem várias opções, mas duas eles olham muito para a enfermagem, para quem é enfermeira com muito carinho, que é o PAB, que a gente chama de cuidadores, que também está inserido dentro tá inserido dentro da área da saúde, Uhum, mas ele trata mais dos cuidados diretos ao paciente, como higiene pessoal, ajuda ah, para comer, essas pequenas coisas que ficam mais no lado dos idosos, sim, como um acompanhante mesmo ali, de suporte, uma ajuda de suporte. E o de Garderie, que são as educadoras e as ajudantes de uhum, educadoras. Então, eu, por opção, eu escolhi sair um pouquinho da minha área, um pouco, ir para uma área mais afastada, porque eu sabia que se acontecesse, se eu errasse a língua, ou se eu tivesse um pouco de dificuldade, não impactaria tanto quanto, por exemplo, uhum, um idoso me pedindo ajuda porque está com dor, ou porque sim. queria alguma coisa e eu não conseguisse entender, do que uma criança dentro de uma garderie, que é mais fácil de você gerenciar o conflito, que é mais fácil de Uma você decisão gerenciar a língua. estratégica, assim, de certa forma, né, Natália? Exatamente. Eu não Uhum, me imaginaria dentro da área da saúde de qualquer forma, sem entender 100% o idioma, sem poder fazer nada, sem poder ajudar uma pessoa que uhum. estivesse me pedindo ajuda naquele momento. Então, a minha tomada de decisão foi realmente ir para a Garderie. Aí eu E fiquei na assim, Garderie uns 2 anos. só para contextualizar para vocês, né? Enfim, a Natália está falando bastante de coisas em francês, mas hoje, né? Enfim, desde quando ela e o esposo Isaac chegaram no Canadá, eles moram em Montreal. Então, né? Montreal, ali a província do Quebec, é uma província que tem o francês como primeiro idioma, né? E o inglês como um segundo. Então, você já enfrentou essa primeira barreira do idioma logo nessa chegada, e aí, quando você se sentiu um pouco mais confortável, foi quando você entrou na Garderie, que é basicamente as creches, né, aí do Quebec. Exatamente. Uhum. E em que momento você, enfim, depois que começou a trabalhar na Garderie, você falou assim, eu acho que agora eu estou pronta para começar essa jornada para voltar à minha profissão? Eu tinha combinado com meu esposo, até por conta da. A gente queria vir para o Canadá para poder ficar. Isso a gente já sabia. Até quando a gente chegou, a gente se adaptou muito rápido. Então a decisão da gente era realmente ficar. Então a gente, o nosso plano de imigração envolvia que eu trabalhasse na Garderie pelo menos 2 anos. Uhum, Então, com 1 ano e meio ali de Garderie, eu realmente comecei a sentar para poder olhar os meus papéis, para poder enviar para a ordem de enfermeiros, porque eles dão um delay de 3, 4 meses de resposta. Então, foi aí que eu comecei realmente a enviar os meus papéis, para poder uhum, começar o meu processo de validação de diploma aqui. entendi. E qual que foi o momento, assim, mais difícil desse processo? Eu acho que é a retomada, assim, eu tive uma pausa de carreira de 2 anos e meio. Uhum, E como eu fui, acho que a gente vai falar mais disso, você deve perguntar mais disso mais pra frente, mas eu fui diretamente direcionada para trabalhar dentro de hospital, quando eu consegui todos os documentos, quando eu consegui realmente entrar no meu processo de validação. E a retomada ela é muito difícil, a língua também, apesar de você já estar um pouco habituada com a língua depois de 2 anos, ainda é difícil você é, saber os termos técnicos, lidar com vários acentos, vários sotaques diferentes, né, sim. Mas num de país gente, super multicultural, né, que, enfim, todo exatamente. mundo com vários sotaques, várias culturas. Vários tipos de francês também, porque vem gente de tudo quanto é lugar do mundo que fala francês, e aí é um ditado que um fala, é uma palavra que o outro fala, e um termo que o outro usa, e você fica meio perdido até tentar ali se conciliar com o paciente para saber o que que tá acontecendo, o que que ele está sentindo. Essa para mim foi a parte mais difícil. É sempre o Foi a mais... idioma, eu acho. E como é que foi esse processo de validação, né, do seu diploma? Como que foi assim na prática? Que documentos normalmente, enfim, na província do Quebec especificamente, né, foi solicitado? Quanto tempo levou para você conseguir fazer a validação? Como que foi esse processo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para vir para cá, realmente você pode fazer isso do Brasil também, que é o reconhecimento de diploma. Antes da revalidação de diploma, diretamente com a ordem de enfermeiros daqui,
você tem que fazer o seu reconhecimento de diploma, que é mandar para o Ministério da Imigração e Francização aqui do Quebec, para ele realmente dizer se o seu diploma do Brasil equivale a um diploma no Canadá. Então, a primeira coisa é você mandar o seu histórico escolar, o seu diploma de formação, a grade de estudo do curso. Ele vai fazer uma comparação aqui com o Canadá e ele vai dizer o que que corresponde e o que que não corresponde. Então, no Uhum, meu caso, eu fiz universidade no Brasil, que é só, acho que é só a única via que a gente consegue virar enfermeiro no Brasil, porque aqui no Canadá parece que são três, né? Você uhum, pode ir para o CEGEP, universidade, ou fazer cursos mistos, eu acho que é isso. Então, no Brasil, eu fui direto para a universidade e eles consideraram o nível de universidade do Brasil igual ao nível de universidade daqui. Então, eu saí realmente com o bacharelado de ciências de enfermagem, que eles tá. chamam. Então, Uhum. esse é o primeiro Porque no ponto. Brasil, normalmente, a gente tem os técnicos de enfermagem e tem o bacharelado, né, de enfermagem de fato. Normalmente, assim, para a maioria dos casos, de fato, né, para fazer todo esse processo de validação, até para ingressar em alguns programas de estudos no Canadá, para enfermeiros, né, que foram formados fora do país, precisa ser o bacharelado, né? O técnico normalmente não acaba entrando, né, nessa parte de revalidação, então é importante frisar que o bacharelado aí que costuma contar, né, Natália? Não, isso, exatamente. É porque aqui não existe o técnico, existe um enfermeiro técnico que ele faz muito mais coisa do que um técnico de enfermagem faz. Então, para você validar o seu diploma de técnico de enfermagem é um pouco difícil. Geralmente eles pedem, não é impossível, mas geralmente eles pedem um acréscimo de estudos. Então, você vai para um CEGEP para fazer a complementação dos seus estudos. E isso dura tempo e gasta dinheiro. Então, a maioria das pessoas não faz e acaba indo para o PAB, que são os cuidadores. Uhum, tá. E aí, como é que foi esse processo? Quanto tempo levou? Esse processo durou um mês e meio. É Ah, até foi rápido. rápido até. Uhum. É, ele é até rápido, você pode fazer diretamente do Brasil. O único problema é que eles não recebem online, eles recebem só por papel, então você tem que realmente mandar por correio. E Ah, aí tá. aí eles fazem essa avaliação e você recebe esse documento, que é como se é como se fosse o seu diploma feito de uma forma canadense. Como se Uhum, estivesse validando ali o seu diploma de uma forma canadense, dizendo o nível que você está em relação aos estudos daqui. No meu uhum, caso, foi o bacharelado. Depois disso, aí você vai direto na ordem de enfermeiros, abre o seu dossiê, né, a sua pastinha, não custa nada para abrir o dossiê. E lá vai ter uma lista de todos os documentos que você precisa. Não são muitos documentos, mas dá um trabalhinho, que a gente tem que ir na universidade, pedir alguns documentos a mais. Mas basicamente, esse documento do MIFI, os diplomas que você. É o documento do Ministério da Imigração de comparação de estudos, uhum, né? Você tem que mandar o seu diploma também para eles. Você manda o seu histórico escolar. Você manda a carga horária de. Esse deu um pouquinho de trabalho, que é a carga horária de cada matéria que eu fiz, de tá. laboratório, clínica, estágio. É, Você também pode, porque no meu caso, eles aceitaram toda a minha experiência do Brasil, então eu também mandei para a ordem de enfermeiros toda a lista de hospitais que eu trabalhei, o que que eu fazia, então eu entrei em contato com os hospitais e Tá. solicitei os documentos, alguns para algumas pessoas, mas eu nunca vi do Brasil, eles pedem também certificado de conclusão do ensino médio. Mas eu nunca vi no Brasil. Talvez seja uma forma deles também ver como é que se a educação, para eles verem como é que a educação Sim, pode ser. funcionou em outros países, porque a educação do Brasil ela é muito parecida com a do Canadá. Muda Sim, uma forma ou outra de falar, de chamar, mas quando você compara os anos de estudo, é praticamente a mesma coisa. coisa. Muito equivalente, né? Exatamente. Então, na verdade, a parte trabalhosa da revalidação do seu diploma foi, na verdade, essa reunião de documentos, né? Em- Exatamente. Que acho que é o que acaba dando um pouquinho mais de trabalho para poder organizar tudo isso, mas a partir do momento em que está tudo redondinho, já faz a aplicação, e aí foi o processo que levou mais ou menos um mês e meio aí para sair, né? Esse um mês e meio foi o primeiro documento. Esse da ordem demora Ah, tá. uns 2, 3 meses. O meu foi até bem rápido. Eu até me assustei um pouco quando eu vi a resposta que eu recebi,
mas porque é muito rápido, mas geralmente pode demorar um pouquinho mais. Eles Então não têm limite de prazo. vamos colocar aqui de forma geral aí, contando com o prazo para reunir todos os documentos, fazer a solicitação, né, do documento da ordem, fazer a aplicação e receber a devolutiva, né, se foi aprovado. Vamos colocar aí enfim, de uns 4 a 5 meses, pelo menos, né? É, eu acho que a gente pode colocar dessa forma. Perfeito. E me conta como que foi assim, depois que você fez todo esse processo, você, enfim, estava trabalhando na Garderie e tudo mais, e como que foi esse processo de sair da Garderie e começar a aplicar para vagas na área de enfermagem, e como que foi, assim, esse processo seletivo para conseguir entrar dentro de um hospital, por exemplo? Então, quando você envia os documentos para a ordem, você pode receber dois tipos de resposta. A primeira é você ir direto para um CEGEP e fazer complementação de estudo, de matéria, de horário, a depender da sua carga horária na sua universidade. E a segunda é o estágio de 45 dias no hospital, meio hospitalar público, no Quebec, Uhum. na parte clínica e cirúrgica. Ah, Então, o que aconteceu comigo foi o estágio de 45 dias. Eu preenchi o LinkedIn, que é muito utilizado aqui sim. no Canadá para poder é, busca de vaga de emprego e tudo, estágio. E aí eu enviei para 3 hospitais. A demanda é muito alta. Então, assim, eu fui chamada para todos os hospitais que eu enviei e ainda recebi proposta de outros. Só que alguns eram muito longe da minha casa e realmente eu não queria isso, trabalhar tão longe da minha casa, tendo a oportunidade de trabalhar perto. Então, eu Uhum. acabei aceitando as 3 entrevistas que eu tinha solicitado antes. E aí, a primeira foi a que eu queria muito, que era a minha primeira opção. Então, eu fui para entrevista. É uma entrevista longa, durou assim umas 4 horas, falando em francês. Foi discussão de casos clínicos, com todos os Uhum. cuidados de enfermagem. Então, elas davam um caso clínico e você tinha que dizer todos os cuidados de enfermagem que você faria naquele paciente, né? E você e você tinha também que saber já um pouquinho dos protocolos do Quebec. Mas uma coisa que eles têm muita consciência aqui, eu não sei se no resto do Canadá, mas eu imagino que sim, porque eles têm muito imigrante, né? Eles têm muitos Uhum. imigrantes, então é esperado que exista uma diferença entre o cuidado de enfermagem no país, por exemplo, falando Sim. diretamente da enfermagem, e o cuidado de enfermagem aqui no Canadá. Então, eles foram muito tranquilos quando eu falava alguma coisa, eles diziam: ah, aqui a gente não faz assim, a gente faz assim, mas você vai ver. Aí eles: Uhum. ah, que legal que vocês fazem assim, a gente não faz, nunca tinha pensado em fazer isso assim. Então, é bem Foi tranquilo, eles. trocando essas experiências de certa forma, mas para você poder se adaptar ao modelo de atendimento canadense e eles entenderem um pouco como você atuava também, né? Exatamente. Aí depois ele parte para uma prova teórica, para uma prova prática. E aí, nessa prova prática, eles selecionam alguma coisa para você fazer. No meu caso, foi a aplicação de vacina, que também é muito diferente aqui no Canadá para o Brasil, mas eles também, assim, eles disseram técnica por técnica, você não contaminou. Então, assim, eles têm muito esse cuidado de saber que a gente vem de outro país, que é a primeira vez que eu vou entrar ali no mercado de trabalho da enfermagem. Então, é óbvio que eu vou aprender com o tempo. A gente não vem sabendo 100% de tudo. Eles não esperam isso. E aí depois teve a parte escrita. E aí Uhum, é realmente uma evolução de enfermagem, que eles dão um caso de um paciente, você faz uma evolução de enfermagem. uhum, tá. E aí você, depois desse estágio de 45 dias, começou a fazer as aplicações das vagas, conseguiu a vaga, e como que foi iniciar esse trabalho, né, como enfermeira novamente, depois aí de mais de 2 anos fora da área? Assim, eu não imaginava voltar diretamente para UTI. Eu imaginava que eu ia começar nos andares, né, nas Uhum. clínicas médicas e cirúrgicas. Mas aí o próprio hospital que eu fiz o estágio, ele me fez a proposta de ir para UTI dentro do Hospital Notre Dame, que tem aqui no Canadá, que tem aqui em Montreal. Só que ele era ainda um pouquinho longe da minha casa. E aí eu recebi outra proposta também para UTI, para trabalhar no Hospital de Verdun, que fica aqui pertinho da minha casa. Então eu acabei aceitando. Mas assim, o maior desafio, eu acho que é realmente a diferença de um lugar para outro, a diferença cultural também.
a diferença, assim, porque você tem muitos imigrantes, a gente Sim. atende muita gente que às vezes não sabe falar o idioma corretamente, não sabe nem inglês nem francês. Isso é um pouco complicado, mas eu acho que eles são extremamente adaptados a isso. Eu nunca tive problema com nenhum paciente, mesmo ele não falando nem francês nem inglês, a gente consegue se virar, a gente consegue se entender. É um Mas eu jeito, acho né? que é. E eu acho assim que essa para mim sempre vai ser a parte mais difícil, que é a questão do idioma, a questão da diferença de cultura de um paciente para outro. Tem pacientes que se sentem a enfermagem é majoritariamente feminina também no Canadá, não só no Brasil, mas acho que como no mundo todo é majoritariamente feminina. Existem religiões que, por exemplo, uma mulher vê um homem passar uma sonda num homem, eles são extremamente constrangidos, mas é cultural, né? Sim. Então, assim, eles ficam mais. Que a gente não vê tanto isso no Brasil. Mas aqui a gente tem muitas culturas que realmente a mulher não gosta de ser atendida por homens. E a gente tenta respeitar isso ao máximo, até onde a gente pode. Se não Uhum. tiver mulher no setor para atender, ou se só tiver um homem para atender e estiver ocupado, infelizmente você vai ser atendido, porque estiver Sim. disponível. Mas eu acho que a parte mais difícil sempre é essa questão da cultura, de você se adaptar à cultura, à língua, à diversidade de sotaques. Tá. Não, ótimo. E aí, Natália, daqui a pouquinho eu te chamo de novo. A Luana acabou de chegar. Lu, obrigada por tirar seu tempo de Oi. break aí do seu Não tem trabalho problema. Imagina. para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho mais dessa experiência. Sim, Então, a gente sim. estava falando aqui um pouquinho com a Natália, que, enfim, um processo completamente diferente do seu, Luana. E eu acho que é legal a gente mostrar, né, as duas experiências, né, de formas diferentes, Aham. mas querendo ou não, as duas atuando aí na mesma área, em províncias diferentes, a gente poder trazer um pouquinho, né, da visão de cada uma. Mas Sim, você, né, Luana? Foi assim, a Natália, ela já foi, né, direto com visto de trabalho, né, que o esposo foi estudando. E você isso. foi o contrário, né? Você, É, estudante, está fazendo a pós-graduação em enfermagem, né? isso. Eu tive que vir como, primeiramente, boa noite já, né, para vocês. Para mim aqui é boa tarde, em Vancouver aqui são quatro, acho que 4:30 da tarde. Eu Meia, não, 5 horas de eu diferença. tinha me programado para ficar só com vocês hoje, mas eu fui escalada para o plantão. Então aqui a gente não tem escolha, tem que vir. Então a gente dá um jeito. Aí todo mundo se ajuda aqui. Aí eu tirei o meu break agora, deu tudo certo. Ótimo. Então, Obrigada, viu, por, enfim, por ter me disposto esse imagina, um tempo. prazer falar com vocês. Então, eu vim como estudante, né? Vim eu e meu marido. É, o meu marido, ele que tem o Open Work Permit. Então, a gente teve essa opção, né? O meu caso, ele é um pouquinho diferente. Eu vim fazendo a pós-graduação. Essa pós-graduação, ela é uma pós voltada para quem quer tirar a licença aqui no Canadá. Então, Hum. ela faz parte de um processo que as pessoas podem escolher. Existem dois caminhos aqui. Hi, Daniel. Hey, good. It's a resident here. Então, aí a gente tem dois caminhos aqui em BC. Eu não sei no resto do Canadá, mas eu falo aqui por BC, que é onde eu moro. Uhum, Você pode fazer um processo você faz alguns cursos que o BCCNM determina. Eu não sei te dizer muito bem sobre esse caminho porque eu nunca procurei ele. Então, assim, eu uhum, sei que muitas enfermeiras vão por um caminho que se chama Nurse Ready, aí depois vão fazendo alguns cursos, aí vão fazendo prova prática, e aí por aí vai, né? Ou então você pode entrar nesses cursos que chamam Bridge, que é o caso uhum, do Langara, né? uhum, Então, você faz esse curso do Langara e ao final dele você consegue a sua licença provisória e aí depois você tem um ano para fazer um NCLEX, né? E ficar com a full aqui, a licença full aqui. No meu uhum, caso, eu estou fazendo o Langara por uma opção mesmo. Eu já vim do Brasil com a minha licença full em BC, né? uhum. Então, porém, a minha primeira opção não era BC, era Nova Scotia. Sim, eu lembro. Então, a gente rodou bastante esse Canadá antes de eu parar aqui, né, Ari? Foi.
Então, a primeira licença que eu tirei aqui foi em Nova Scotia. E não E foi tirou nada ainda do Brasil, né, do Luana? Brasil. Eu estava no Brasil em 2024, e aí eu comecei a fazer o processo da licença para Nova Scotia. Não usei a minha licença do Brasil. Eu tenho licença também nos Estados Unidos, então foi uma oportunidade que surgiu em Nova Scotia, que eles abriram para várias nacionalidades, incluindo a Índia, Estados Unidos e algumas outras nacionalidades que poderiam aplicar diretamente a licença para a província de Nova Scotia. Então foi assim que eu tirei a minha licença primeiro. Quando eu decidi que eu não ia mais para Nova Scotia, não deu, não rolou para lá, né? A gente decidiu vir aqui para Vancouver e aí a gente ficou procurando bastante, não foi? Foi. Procuramos e tudo. Aí a opção para mim melhor, no caso, foi o Langara, porque fora do mestrado, o Langara era o único curso, né, que seria em college, pós-graduação, e que teria a opção de eu poder rever os conteúdos de enfermagem, né, e me integrar sobre a enfermagem no Canadá. Apesar de eu não precisar desse curso para tirar minha licença, ele foi Uhum. muito válido para eu me integrar na cultura aqui, né? A cultura aqui, os povos indígenas aqui são muito, a cultura é muito Forte forte aqui em ainda, né? BC. Eu acho que em todo o Canadá, né? Mas aqui eu sinto bem forte, então a gente precisa conhecer, você precisa lidar com essa população, e eles tiveram momentos assim muito tensos aqui da história, né? Com a questão das escolas, que eram uns internatos, que eles Uhum. simplesmente pegavam as crianças indígenas e faziam o internato deles nessas escolas, e eles sofriam todo tipo de abuso. Então, eles têm um trauma muito grande, e a história do Canadá, ela tem essa parte triste, né? Que Sim, envolve cultura e saúde também. Eles ficaram muito vulneráveis e muito, assim, apreensivos em relação a buscar tratamentos médicos, né? Então, sim, por conta disso, eu achei, assim, muito interessante eu me integrar de toda, né, a cultura, a parte cultural, e a parte como é o sistema de saúde aqui, que é um pouco diferente do Brasil. Apesar de ter a questão do SUS parecida, né, a gente tem a Uhum. saúde gratuita aqui, a saúde gratuita no Brasil é bem parecido esse sistema, porém, a questão cultural é muito forte aqui. A gente tem uma variedade muito grande. Aqui, os povos asiáticos, eles migraram em peso para cá, Uhum. principalmente aqui em BC. A gente vê muito asiático, filipino, a gente vê muito. Por conta da proximidade também, né? Isso, bem aqui, né? A costa do Pacífico, Sim, Japão, Coreia, Nepal. Então, todas essas nacionalidades estão aí para. E a gente precisa se integrar com o sistema de saúde. Então, no meu caso, o Langara, ele foi válido para mim por dois motivos. Primeiro, pela questão da integração no sistema de saúde, eu aprendi bastante, e se não fosse isso, muita coisa eu confesso que eu estaria fazendo errado, Uhum. porque a gente às vezes acha que a gente sabe, mas você não sabe, então é necessário esse conhecimento. E outro motivo do Langara ter sido válido para mim é que quando você transfere a sua licença de outra província para BC, eu estou falando em relação a BC, quando eu Uhum. saí de Nova Scotia com a minha licença e transferi para cá, eles me deram 3 meses para eu conseguir 350 horas de trabalho prático. E eu não Olha só. tinha como fazer isso. Então, o Langara, ele cobriu essas horas. Então, Uhum. eu pude ter essas horas através dos meus estudos no Langara. Já Então, fez as duas coisas em uma cartada só, né? então assim, a gente às vezes pensa, eu vou fazer o bridge porque eu preciso tirar minha licença. Não é exatamente só isso. Às vezes você não precisa mais tirar a licença, você já fez a licença de alguma forma. Existem algumas formas de buscar a licença você estando fora do Canadá. Então, que foi o meu caso, né? Que eu usei a minha licença americana. Mas o Langara, ele foi.
muito válido na minha formação como enfermeira aqui Uhum. no Canadá, aqui em BC, porque eu aprendi de fato como lidar com os pacientes, culturalmente, socialmente, dentro do sistema de saúde, como funciona o sistema de saúde, como é que é. Eles têm um sistema aqui que é o EMR, que você faz toda a medicação através desse sistema computadorizado. Existem algumas instituições que ainda são papel, mas eles já Uhum. estão já quase todas já usam o EMR. Modernizando já, né? Isso é. Então assim, eu nunca saberia usar esse sistema se eu não tivesse estudado. Eu nunca saberia como são os protocolos. Você tem cada instituição aqui, cada health authority, Uhum. e a gente vai falar um pouquinho sobre as health authorities aqui, que é muito importante você ter o conhecimento Sim. disso. Cada uma tem um protocolo, né? Então, para dar um exemplo aqui, a Providence e a VCH, elas usam os protocolos, tem um lugar que a gente vai buscar, toda vez que você vai fazer um procedimento, que você quer saber como ele é feito, dentro daquela instituição, você vai buscar dentro do CHOP. CHOP, Uhum. ele te dá como é feito o processo ali dentro daquela instituição. Ah, e como é que eu vou fazer uma insulina no paciente? O protocolo está lá. Aí você Uhum. vai e você busca ali e ali está dizendo como é que você tem que proceder. Então, Uhum. eu nunca saberia dessas coisas, né? Uhum. Se eu não tivesse Apesar de, enfim, você já ter feito todo o processo, né, de aplicação da licença do Brasil e tudo isso, mais, tudo mais. a Mas pós-graduação não foi, assim, algo só como um meio, mas muito pelo contrário, né? Na verdade, foi algo que te isso, trouxe uma bagagem que talvez sozinha você não conseguiria, eu né? não, isso. Então, foi um suporte para mim. Assim, a gente sempre diz assim, será que eu conseguiria sem a pós? Eu conseguiria, mas seria mais difícil. Então, Aham. assim, ela te dá e a equipe lá, os coordenadores, os professores, é, tipo assim, é um suporte muito grande que a gente tem, né? De equipamento, de material, de recurso. Sim. Então, assim, é muito válido. Eu Eu acho que a realmente. gente já meio que respondeu também a pergunta que a Brenda fez aqui no nosso chat, que ela Uhum. falou que queria saber, né, se essa validação era necessária fazer no Brasil ou a pessoa pode fazer, por exemplo, como você fez, né, a princípio, Luana, fazer o post-degree e fazer a revalidação do Canadá. Então, ambos os caminhos são possíveis, tá, Brenda? Então, isso, Você você pode. pode começar a fazer desde o Brasil, como você pode fazer, né, por exemplo, a pós-graduação, como a Luana está tá fazendo agora, e, né, fazer todo o processo de validação do seu diploma diretamente no Canadá, que foi o que a Natália fez, por exemplo, né? Então, ela não saiu do Brasil com todo o processo feito como a Luana, mas ela conseguiu fazer todo o processo de revalidação uma vez que já estava dentro do Canadá, tá? Então, os dois caminhos são possíveis, Isso, né? E aí, Luana, assim, eu tô com uma colinha aqui para algumas perguntinhas para você, tá bom. mas, enfim, até, gente, para contextualizar, então a Natália, como eu falei, ela tá no Quebec, a Luana, ela tá em British Columbia, e cada província canadense, às vezes, tem processos similares, porém diferentes, né? Então, cada um, às vezes, vai ter um processo para você poder fazer a revalidação do seu diploma, conseguir fazer, por exemplo, o exame, né, para poder, de fato, ter a credencial para atuar como enfermeiro. Então, as províncias, elas são autônomas nesse sentido, né? E, enfim, o Langara, como a Luana comentou, é um dos únicos programas ali selecionados pelo governo canadense que entram nessa regra de exceção que dá o visto de trabalho pro cônjuge também, Tô com- né? Como hoje somente alunos de mestrado, doutorado, PhD, né? Somente cônjuges desses tipos de aluno que tenham o visto de trabalho. Já é um cenário diferente do que a Natália enfrentou quando ela e o Isaac foram, né? Que antes o estudante de college, né, de todas as categorias podia ter o cônjuge podia ter o visto de trabalho. Mas então esse curso do Langar é legal justamente porque não só toda essa bagagem, né, dessa formação estratégica para o mercado de trabalho na área de enfermagem em BC, mas tem essa vantagem também, né, do cônjuge poder ir com o visto trabalhar. de trabalho, tá? E assim, Luana, na sua perspectiva aí de BC, você, enfim, já tem, né, já estava com a sua licença válida,
Mas com relação aos que os recrutadores aí da região mais observavam, né, no momento em que você estava fazendo um processo seletivo, assim, o que que eles costumavam considerar dentro da aplicação? Sua Tá. formação, tua experiência profissional, o que que era assim, o mais importante? O que você entendeu que era super importante no seu currículo? Olha, eles não, assim, eles vão olhar a tua experiência no Brasil, né? No caso, no nosso, a experiência no Brasil. Mas, assim, o que eles querem ver mesmo é você ter experiência no Canadá. Então, assim, no início, para mim, foi muito difícil conseguir um trabalho. Eu não tinha nada aqui, né? Eu vim com a licença e nunca tinha trabalhado aqui. Então, Uhum. assim, as pessoas ficavam meio surpresas. Mas como você tem uma licença aqui e você nunca trabalhou aqui? Aí eu tinha que explicar que eu fiz um processo, deveria ter ido para um lugar, vim para outro, e aí aconteceu tudo isso. Então, eu não consegui trabalhar como enfermeira Desde ainda o início, né? desde o início, né? Quando eu cheguei, né? Aí eu tinha que explicar isso. Então, assim, eu consegui trabalho 20 dias depois que eu cheguei, Uhum. né? Então, assim, só que eu só comecei a trabalhar de fato depois que as minhas aulas começaram. Como eu sou estudante aqui, eu tenho 24 horas por semana para trabalhar. Uhum. Então, são três shifts, são três shifts de 8 horas Uhum. que eu faço por semana. E aí, a maior dificuldade era essa, era eu não tinha experiência no Canadá. Então, eu precisei que alguém acreditasse em mim, né? Que eu tinha capacidade. Eu tive que Colocasse mostrar. todas as suas fichas em você. Eu tive que jogar meu charme, toda a minha. Dizer, né? Explicar toda a minha experiência no Brasil. Eles olharam o meu currículo, com certeza eles vão olhar o teu currículo, vão ver, a Luana tem experiência em UTI adulta, a Luana tem experiência em pós-op, med-surg. Eles vão olhar isso com certeza. Só que, assim, você não ter a experiência no Canadá vai te colocar uma barreira aí. Então, Uhum. assim, eu tive essa oportunidade, foi maravilhosa, de alguém acreditar em mim, né? E me dar Uhum. essa oportunidade para eu começar a construir essa experiência. Então, assim, hoje eu estou trabalhando desde que eu cheguei aqui, e desde o dia que eu pude começar a trabalhar, né, no Canadá, que as aulas começaram. E aí eu trabalho num long-term care. A gente não tem esse tipo de instituição no Brasil. Aqui é muito comum, a gente chama assim, são casas de idosos, assim, os idosos eles moram nessas casas Se e eles fossem as precisam casas de repouso, né, que a de gente vê no isso, Brasil. e eles precisam de cuidado 24 horas. Então, é enfermeira e cuidadores 24 horas e médicos de pronto atendimento, assim, de prontidão, Uhum. né? Então, os médicos, eles ficam on call, ficam esperando ligação, se for o caso, e as enfermeiras ficam trocando turno e são 24 horas, né, de assistência para essas pessoas. Uhum. Então, hoje eu trabalho, como a gente chama aqui, existe part-time, existe o full-time, que vem todos os dias, né? Uhum. Regularmente, você é funcionário regular das instituições. Part-time, você vem por alguns dias. E o casual, que você consegue escolher shifts para fazer, Turno. Uhum. né? Consegue escolher turnos. Então, como eu sou estudante, eu optei por trabalhar como casual. Uhum. Então, eu consigo escolher, né? Assim, eles dão uma lista aparece um aplicativo, você vai escolhendo os dias e você vai esperar eles te escalarem para aqueles dias que você escolheu, Entendi. entendeu? Então, assim, segunda-feira apareceu vários turnos, eu vou lá, aperto em quais eu quero fazer, e daí eu aguardo. E aí, Uhum. durante a semana, eles vão me escalando, vão dizendo, você foi escolhido para esse, você foi escolhido para aquele, e aí eu tenho que vir fazer o turno. Uhum. Entendi. E Então, assim, assim, aproveitando, né, a tua experiência trabalhando, né, no long term, no long-term casa care. de
de repouso, vamos colocar entre aspas, né, como a gente Isso, chama é. aí no Brasil. Mas foi de fato uma das áreas aí que a gente também colocou no início do webinar como em demanda profissional, então você é prova, né? Precisa de profissionais. E a Isso. Natália comentou um pouquinho também que era uma das opções que ela tinha, né, antes de trabalhar com crianças, né, em creche, que também foi uma das opções que ela considerou trabalhar, né, como cuidador, que de fato é uma área de forte demanda no Canadá. Então, para quem está considerando, às vezes, também mudar um pouco, né, de área e às vezes não está ainda tão seguro de encarar diretamente a enfermagem, que é um passo talvez mais longo a ser dado, né, ingressar diretamente como cuidador também pode ser uma boa alternativa, né? Aqui nessas instituições existem os cuidadores que fazem a higiene pessoal, fazem todos aqueles cuidados, escova o dente, troca a roupa, troca coxa de cama, troca o paciente, faz a higiene deles, e tem as enfermeiras, que somos nós, no meu caso, que Uhum, a gente faz os cuidados de enfermagem, faz as medicações, monitora os pacientes que são mais graves, né? Existem pacientes que eles vêm e ficam até o fim da vida, então a uhum, gente faz cuidado paliativo também. São pacientes que faz uso de medicação para dor, a gente fica administrando essas medicações. Paciente, por exemplo, que está em cuidado paliativo, geralmente ele faz medicação injetável de 4 em 4 horas. uhum. Então, a gente tem que ficar fazendo essa medicação e monitorando os sinais vitais do paciente. Especificamente, né? Isso, monitorando o paciente. Então, assim, tem muitas opções de trabalho dentro dessas instituições. Então, como você pode vir, como você falou, a cuidador, que eles chamam de HCA, que é o HCA, Uhum. é Ó, o para vocês verem Healthcare, como já tem diferenças, né? No Quebec yes, eles é o chamam de Healthcare uma forma, Assistant. no INDC é de outra. Então, gente, ó, no final eu vou Isso. deixar um QR Code aqui para vocês agendarem uma consultoria, né, com o pessoal da Raimundo Jur, porque para cada tipo de profissão ali a gente vai ter um programa de estudos direcionado para vocês, tá? Então, é super importante a gente fazer esse planejamento estratégico para a gente poder direcionar cada perfil, né, para cada tipo de profissão específica, né? Isso. Então, e aí tem a enfermeira, que somos nós, né, aqui, que a gente fica fazendo mesmo os cuidados de enfermagem com os residentes aqui. Uhum, Então, fica monitorando paciente que é diabético, a gente fica monitorando eles, fazendo as insulinas, a gente faz as medicações, aí tem. Aqui eles tomam muito cuidado, porque existe a epidemia de opioides aqui, né? Na uhum, América do Norte, então a gente tem que estar cuidando das medicações que são narcóticos aqui, a gente faz uma contagem muito rigorosa, então você tem que se acostumar a viver assim, na linha aqui, porque às vezes a gente, no Brasil eu sentia que às vezes era um pouco mais relaxado, assim, eles não fazem a contagem de medicação narcótica e eles não fazem, às vezes, uma passagem de plantão como é feita aqui, ou... Então, assim, são várias coisas, várias políticas, né, do uhum, PCCNM, vários protocolos, várias normas que você tem que seguir aqui rigorosamente. Então, você precisa se preparar. uhum. E é a mesma Então, coisa no Quebec, né, Natália? A mesma coisa. É como ela falou, aqui existe uma epidemia de opioides, eles têm bastante cuidado. Existiu até aí sim, uma crise entre Canadá e Estados Unidos por conta do uso do fentanil. Aqui, infelizmente, a gente pega muita gente que fez uso de opioides. Aqui a gente tem um puffzinho que é até aconselhado no Quebec, existem propagandas para que você tenha em casa, que é é o para naloxone, reverter o efeito, exatamente, para você naloxone. reverter o efeito do opioide. Então, se você tem crianças acima de 13 anos aqui no Quebec, é recomendado que você tenha isso em casa, por É, conta dessa epidemia, por conta do uso desenfreado desses opioides. E aí, no hospital, realmente, a gente tem um controle absurdo disso, até pelo narcótico. uso de profissionais que fazem uso também, que a gente não sabe. Então, Às toda vez vezes que o você próprio vai enfermeiro usar. ou um médico é viciado
E a gente tem que tá Exatamente. de olho no nosso colega também. Então, para você usar, por exemplo, em um paciente, você precisa ter a dupla verificação, às vezes, se você vai jogar uma medicação. Por exemplo, a medicação é de 2 gramas, você vai usar só um, você vai jogar o outro grama fora, a outra pessoa Você tem que precisa ver chamar você outro. jogando. Então, Isso, eles têm bastante cuidado, para ele não, realmente. não ter certeza que você, ao invés de jogar fora, você não se injetou aquela uma Exatamente. grama, porque o negócio é sério aqui, gente. É É sério. muito sério. É. Não, e vocês comentando assim, gente, eu sou, enfim, adoro séries de coisas médicas, e aí só tá me vindo várias séries na minha cabeça, vendo as cenas exatamente como vocês estão descrevendo, porque, enfim, apesar de serem fictícias, né, muita coisa são baseadas em casos que de fato aconteceram, né? Então, Isso, é legal vocês comentarem isso, porque acho que para quem está se preparando, né, para viver essa profissão, né, num país diferente, é legal saber, né, o ônus e o bônus da profissão. Então, isso. a Então, gente, né, você são precisa cenários seguir. diferentes, com Isso. culturas diferentes e problemas diferentes do que a gente está habituado a ver no Brasil É. também. Aqui a gente tem que se Exatamente. preparar para seguir as regras, porque processo aqui é muito fácil você ser processado. Então, você precisa seguir as regras. Não Uhum, existe eu vou dar um jeito aqui. Não. Você tem que reportar quando você faz um erro, de medicação. Isso não vai te custar, a tua licença. Se você não reportar, ela pode te custar a tua licença. Agora, você reportar que você cometeu um erro, isso daí mostra que você é responsável, entendeu? As pessoas elas cometem erros, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Ninguém é perfeito, a gente é humano, ninguém está programado para ser robô aqui. Então às vezes você vai, pode ter um paciente, aqui onde eu moro tem muito paciente asiático, tem os chineses, Chao Mei Li, Chao Mei Chong, é um nome assim muito parecido. Então a gente bota um alerta, uma tagzinha com um alerta de nome, porque são nomes similares. E eles são muito parecidos. Assim, você olha a foto, é uma para se muito parecido. confundir é Eles muito são a mesma comum, né? coisa. É a Não existe mesma coisa, diferença. gente. Não é muito difícil, Natália. É. Cara, é Muito. muito Às vezes eu olho e falo difícil. bem assim, meu Deus, esse paciente não estava aqui semana passada. Mas eu Não, Natália, é acabei de ver. outro. Aí, meu Deus do céu. Então é Eles são muito fácil você iguais. errar. Muito fácil você errar. Então a Legal gente você tem que ter estar. falado isso, Luana, porque a Camila acabou de mandar aqui no chat justamente uma pergunta sobre o desafio de trabalhar em outro idioma. Então, eu acho que o desafio não é só trabalhar em outro idioma, mas também lidar com pessoas de diferentes países e culturas que têm nomes completamente diferentes do que a gente está Aham, habituado, né? Então, como é isso. que foi isso, assim, para vocês? Olha, eu tenho residente aqui que ele quer falar mandarim comigo, e aí eu falo. Eu vou aprendendo algumas coisinhas assim para redirecionar o paciente, entendeu? Então, às Uhum. vezes, eles gostam de ser chamado de um nome, um apelido, a gente aprende o apelido, aí a gente aprende algumas palavrinhas assim, que eles gostam de ouvir. O asiático aqui, ele toma um remédio, aí vai lá, xen. Ou então, tem residente aqui, eu falo espanhol também, então tem residente aqui que é de outra nacionalidade, mas ele fala a língua, a língua, né, outra, espanhol. Daí eu falo espanhol com eles, eles se sentem reconfortados, assim, por ouvir que alguém fala a língua deles. De alguma forma você está se comunicando, entendeu? Então, E com você, assim, Natália, você pega um pouco do inglês, do francês, de tudo, né? Isso. É bem engraçado aqui em Montreal. Às vezes a pessoa chega assim, o meu marido só fala inglês. E aí eu tô começando a falar o inglês e o francês. Para você se comunicar com o paciente, às vezes você fala em francês com o paciente, ele responde em inglês, você não percebe, então você está falando em francês, ele está falando em inglês. A pessoa que chega não entende um dos dois idiomas, fica assim, sem entender nada, mas é um costume de Montreal. Montreal, principalmente Montreal é bilíngue. O Quebec, se você entrar ainda mais assim para o interior, você vai ver muito mais francês, mas Montreal, ela é meio a meio, infelizmente. É por isso que acho que a Então, gente sempre fala, né, que, enfim, independente do caminho que você escolher para fazer toda essa mudança, o idioma ele é super importante, né? Então, acho que exatamente. você sair não do faz Brasil nada. dominando pelo menos o inglês, né, é o ideal. E se você Sim, tiver o francês, já é um bônus, né? Porque Já é justamente o bônus.
é um país que é bilíngue, né? Claro, o Quebec é uma província francófona, né? Mas o restante do Canadá, inclusive, tem incentivos de programas de imigração provinciais para quem tem o francês também, né? Um francês intermediário já ajuda bastante, né, nesse processo de residência permanente. Mas É dominar verdade, o inglês, com certeza, é, assim, primordial para quem quer ingressar no mercado de trabalho, porque acho que a barreira do idioma já é algo, assim, muito difícil de forma geral, né, para fazer todo esse processo de mudança para a vida, né, cotidiana no Canadá, ainda mais para trabalhar numa área tão séria quanto a saúde, sem o idioma, realmente, acho que o desafio ele vai ser muito maior, né? é verdade. Simplesmente você não faz nada. Eles não vão te contratar. Você É, precisa não, se é, comunicar. Você precisa, é e não pode. aquilo. É, É pode falar, aquilo, Natália. eles precisam de gente, mas eles precisam de pessoas qualificadas, de enfermeiros, isso é uma realidade. Mas se você não tiver o idioma, você não vai para canto Não, nenhum. Não não tem vai. como atender um paciente sem o idioma, não. E É, assim você tem que falar minimamente bem, porque você precisa compreender aquele paciente, você precisa entender é, o que é que ele está pedindo, né? Numa urgência, numa emergência, é muito difícil você não trabalhar aqui com o idioma. Sim. Infelizmente, com não consegue. certeza. Você E precisa fazer também as conferências com a multidisciplinar. Você precisa fazer conferência com a família. Você vai estar na frente do familiar. Você precisa explicar quais são as medicações que aquele residente está, aquele vai paciente está administrar. fazendo. Você tem Uhum. que explicar. Você tem que ter um inglês bem bom, viu? Então E, vamos gente, para inglês, gente. eu queria me despedir de vocês agora, porque realmente agora Lu, muito meu obrigada por ter my tirado um time is pouquinho do seu out. break para conversar com a gente, por ter compartilhado um pouquinho dessa história. Imagina, foi um E, prazer. gente, Luana, como, né, vocês sabem, ela é estudante da pós-graduação do Langar, então no final eu vou deixar aqui o QR Code para vocês fazerem o agendamento da Raibonjur. Ela é minha estudante e, enfim, super parceira nossa aqui da Raibonjur. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre o programa, alguma coisa, Pode mandar. ela é super engajada dentro do college também, né? Se formou com honras aí no primeiro semestre. Eu fiz parte também da comissão que a gente faz os ajustes do curso. Então, a cada semestre, a gente faz uma reunião com todas as health authorities e eu era a representante dos estudantes dentro dessa reunião que é feita pela província para que o curso tenha um high standard, que ele continue tendo a aprovação de todas as health authorities. E isso é muito válido, porque no final, o seu currículo com Langara, você vai ser bem disputado. Todo mundo vai te querer. Muito boa informação, Luana. Isso. Gente, Obrigada, beijo. viu? Amei. Obrigada, Lu. Tchau, tchau. Tchau. E aí, se vocês tiverem depois alguma pergunta específica, pode mandar para nossa equipe, que, enfim, a Luana fica super aberta aí também para conversar com a gente depois. Mas eu passei aqui o slide rapidinho para a gente ir finalizando. Mas isso aqui a gente falou brevemente, né, sobre o que que o mercado exige, né, para você poder atuar como profissional de enfermagem. Então, a certificação provincial, ela é obrigatória. Então, como a gente comentou, cada província tem um processo diferente para você ter essa certificação. Mas para atuar de fato como enfermeiro, é obrigatório fazer, né, todo esse processo. O inglês e o francês que a gente estava comentando agora, né? Então, no Quebec, principalmente, o francês é super importante. Mas, como a gente sempre fala, o ideal é que você saia do Brasil dominando pelo menos o inglês, né? Que aí vai ser uma língua universal para vocês no país todo, e o francês entra aí como um diferencial, né, para o mercado de trabalho. A experiência prática, né? Então, vocês viram aí que foi uma dos desafios que a Luana enfrentou a princípio, né? Ela deu ali sorte de conseguir, né, ter tido boas referências também, o college ajudou isso, ajudou também nessa questão para ela conseguir essa colocação. E essa adaptação dos sistemas de protocolos, que era bem o que a gente estava comentando agora, né, sobre, enfim, essas diferenças entre Brasil e Canadá. Então, claro, né, a experiência que vocês já têm, ela vai ser valorizada, mas precisa ter todo esse processo de validação e a experiência dentro do país, ela vai ser vai ser um grande diferencial aí para o perfil de quem quer entrar dentro do ramo. E aí, Natália, para a gente ir finalizando um pouquinho o nosso bate-papo, é, olhando até aqui,
Como que foi? Valeu a pena todo esse processo? Como que, enfim, que palavra você descreveria, né, para falar sobre toda essa sua jornada, até chegar hoje onde você chegou? Ah, para mim, assim, valeu super a pena. Eu realmente, assim, zero arrependimento. Eu escolheria duas palavras. Como eu Um falei no arrependimento, início, assim. hã? E um arrependimento, assim. Não ter vindo antes, talvez. Gosto dessa resposta. Mas hoje assim, eu trabalho num ambiente extremamente tranquilo, uma equipe verdadeiramente acolhedora. A gente tem uma imagem do canadense diferente, né? Quando a gente está no Brasil e quando a gente chega aqui, a gente vê que a percepção é um pouco diferente. Óbvio que o brasileiro é muito mais caloroso, né? Sim. Mas o E a canadense ele é nossa extremamente cultura, né? acolhedor. Exatamente, o canadense é extremamente acolhedor. Então, assim, eu fui muito bem acolhida pela equipe médica, eu fui muito bem acolhida pela equipe de enfermagem, pela equipe multi de uma maneira geral. Hoje eu trabalho em um hospital, trabalho só 37 horas e meia, e eu ganho o que eu ganhava no Brasil em dois, trabalhando 64 horas por semana. E praticamente quase Então, 50% da sua jornada de trabalho, né? exatamente. E assim, mesmo com a pausa de carreira de 2 anos, eu acabei de voltar no Brasil, acho que tenho 2, 3 meses. E mesmo com a minha pausa de carreira, eu vi que tem colegas meus que não tiveram a pausa de carreira e que hoje eu tenho muito mais coisa, eu consegui, conquistei muito mais coisa do que eles que estão no Brasil, infelizmente, trabalhando em 2, 3 hospitais. Então, Uhum. assim, eu realmente não me arrependo de ter vindo. Acho que não ter vindo antes Não é ter um vindo antes. arrependimento. E assim, para complementar um pouco disso que você falou, né, principalmente essa referência salarial, então, no Brasil você fazia aí, né, turnos, né, de 60 horas por semana ou mais, para ganhar o que você ganha hoje, trabalhando quase metade da mesma carga horária, né? Então, aqui eu Isso, acho e eu só reforço porque é sem fazer a conversão, né? Porque se fizer a conversão, que, eu faço tipo assim, R$ 1, US$ 1, né? sim, Mas então assim, eu a mesma não proporção fiz um para um, é a né? mesma é a mesma proporção, eu ganho a mesma coisa. Se eu for fazer a conversão, aí eu tô ganhando bem mais. Muito mais. E trabalhando quase, né, menos da metade aí. Que acho que essa é uma dúvida muito constante entre, né, os estudantes e futuros imigrantes que têm o interesse de atuar como enfermeiro. É se justamente, né, como que é normalmente essa jornada. Então, Luana falou um pouquinho como que ela está atuando, então que tem vários tipos ali de cargas horárias que você pode ter. Você trabalha numa carga horária full time, mas ainda assim são abaixo de 40 horas por semana, né? E aqui a gente colocou mais ou menos uma média salarial, né, de cada uma dessas profissões. Então, no caso, né, de enfermagem, que foi aí o nosso principal tópico de hoje, já dá para ver aí que acima de US$ 50.000 o ano, né? Então, isso foi uma coisa que a gente trouxe no Careers de ontem, né? O Canadá, ele mostra essa média salarial de forma anual, então, quando vocês forem buscar vagas, normalmente vocês vão ver essas médias salariais por ano e não mensal, né, como a gente está habituado a ver no Brasil. Então, até, Natália, se você quiser dar alguma dica, por exemplo, do que, né, durante esse processo seria legal, né, os aplicantes avaliarem, enfim, qual que é uma média salarial que você considera interessante, né, para um primeiro trabalho dentro da enfermagem? Não, então, na enfermagem, uma coisa que tem que eu acho bastante legal aqui no Quebec é que quanto mais a gente tem uma escala salarial. A partir do momento que você recebe da ordem de enfermeiros o seu nível na escala, aqui no Quebec, no caso, o hospital ele não pode pagar menos do que aquilo que a Abaixo do seu ordem. nível. Uhum. Exatamente. Então, por exemplo, geralmente quem sai do bacharelado aqui em Quebec, ele já começa nível 5. Nós temos aí, eu acho que 19 níveis. E cada nível que você vai subindo, você vai ganhando mais, e é o que é o salário por hora, no caso, né? Uhum. Aqui no salário de enfermagem a gente começa com US$ 32 e o final parece que, se não me engano, é US$ 57 a hora. Então, existe Então, também essa progressão de carreira dentro dos níveis na enfermagem, né? exatamente. Agora sim, conselho, porque é muito difícil você falar um pouco sobre salário, porque depende realmente da experiência profissional de cada pessoa. Então, eu tenho colegas que chegaram aqui brasileiras que já começaram no nível 14, porque tinha não sei quantos anos de enfermagem no Brasil. Então, é muito difícil você falar. Agora, o legal
é que os hospitais, por conta da alta demanda, assim, da alta demanda de profissionais e tudo, eles oferecem muito bônus. Então, isso é uma coisa legal de você ver. Porque, por exemplo, eu trabalho numa UTI e aqui eu ganho taxa de insalubridade, eu ganho 15% a mais porque eu trabalho em UTI, eu ganho 10% a mais se eu trabalhar à tarde, eu ganho 15% a mais se eu trabalhar à noite, eu ganho 10% a mais se eu trabalhar final de semana, né? A maior parte das empresas oferecem 3 semanas de férias. O hospital que eu tô me ofereceu 3 semanas de férias, mais uma semana bônus paga. Então, eu tenho 4 semanas de férias por ano pagos. Então, esse é o legal de você ver, porque eles oferecem muita coisa para poder realmente que você fique no hospital, que você não saia e que você fique ali com ele e escolha eles. Acho que é aquela coisa, né? Eles precisam de profissionais bons, qualificados, né, para atender essa demanda profissional. E, enfim, o que eles puderem fazer para manter esse profissional dentro, né, do hospital, ou seja, onde ele estiver trabalhando, com certeza essas empresas vão fazer. Justamente porque, por ser uma área em escassez profissional, não vai ser tão fácil eles reporem um profissional qualificado, né? Se caso ele opte por Exatamente. sair por, enfim, uma vaga melhor, por uma média salarial melhor. Então é legal, né, vocês saberem disso. E aí, Natália, vamos finalizando por aqui. Queria mais uma vez te agradecer, né, por tirar aí essa horinha do seu dia para poder bater esse papo. Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem final para quem está começando esse projeto, pensando em tirar isso do papel. Que dica que você dá? Qual conselho? O que que você faria aí, né, também? Se fosse hoje, a Natália de hoje, né, pensando, né? Aí vou fazer toda essa mudança de vida. O que que você, depois de ter passado por toda essa experiência, deixaria aí como dica, como, enfim, um conselho para quem vai começar essa jornada? Eu acho que a primeira coisa é o idioma, não tem para onde correr, infelizmente. Então, investir realmente no idioma. Eu saí do Brasil, eu já estava fazendo, eu fiz um curso online pela Bli Canadá, com auxílio da Raibonjour. Isso para mim, assim, não teve preço. Realmente, eu cheguei aqui bem mais preparada do que eu acho que se eu não tivesse feito. Então, o idioma é realmente um investimento, não é gasto, é investimento. Hum. Se você quer sair do país, se você quer ir para outro país, você precisa realmente investir no idioma e não tem para onde correr. E eu acho que a questão daqui do Canadá é que cada província, como a gente falou, ela tem a sua forma de validar o diploma, o seu processo. Então, escolha a província de acordo com as características de você, do seu companheiro, ou se você vem acompanhado ou não. E aí você realmente estude um pouco sobre o processo para você chegar aqui com as expectativas ali nos níveis normais. Tem muita gente que também Alinhada. chega aqui, exato, tem muita gente que chega aqui achando que é super fácil, que eu vou chegar e eu vou começar a trabalhar porque eles precisam, e aí acaba vendo que o nível de idioma não é o que eles querem, e aí precisa estudar um pouquinho, e isso acaba desestimulando a pessoa. Então, assim, quando eu vim para cá, eu fiz muito isso, eu estudei todo o processo, eu vi realmente que ia ser um pouquinho mais longo do que eu achava. E na verdade, quando eu cheguei aqui com as expectativas baixas, foi até mais rápido do que eu imaginei. Mas Foi mais assim, surpreendente, né? exatamente, é se preparar para o novo, né? Realmente assim, saber onde você está pisando. Porque é diferente do Brasil. A gente estuda, já sai e já pode trabalhar como enfermeiro, né? Fez universidade, saiu, já pode trabalhar como enfermeiro. Aqui não é assim, você tem todo um processo. Até as pessoas que estudam aqui, elas precisam também fazer uma prova de validação no final. Então, é Não é só importante que fazer a você. faculdade e estar trabalhando, né? Todos precisam ter a certificação para poder atuar, né? Independente se é algo Exatamente, nacional ou doméstico, né? exatamente. Então é isso. Eu que agradeço pelo convite, muito Muito, obrigada. muito, muito Foi obrigada. ótimo. Gente, deixei aqui o QR Code para vocês poderem me escanear e, né, chamar a equipe da Raibon Júlia para a gente fazer um bate-papo, conversar um pouquinho melhor, né, sobre o perfil de vocês. Então, acho que construir, né, esse projeto com estratégia é o melhor caminho. Então, contem com o nosso time, né? Nossa especialidade são cursos aí a nível superior, com foco, né, no mercado de trabalho. E, Natália, mais uma vez, muito obrigada por ter tirado esse tempinho aí para a gente poder conversar. Espero que a gente possa poder bater esse papo mais vezes, né? Para a gente poder contar a sua história assim, com mais detalhes. E, enfim, vocês também, se tiverem alguma dúvida que a gente não conseguiu falar, né, durante essa horinha aí de webinar, mandem para a gente, que, enfim, tanto a Natália quanto a Luana, né, ficam aí à disposição, super parceiras nossas, para poder
falar alguma coisa mais específica para cada caso e contem com o nosso time também para a gente poder tirar esse plano aí do papel, tá bom? Nath, muito obrigada de novo, boa noite, bom De descanso. nada. Boa noite. Obrigada aí pelo Obrigada. tempo de vocês e agendem um atendimento, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Beijo.